Cirlei, tudo bom, Kila? Eu tive um choque anafilático comprovado com Buscopan, omeprazol e dipirona. Eu fiz IgE total e deu 1067. Os específicos para acro, poeira e fungo deram baixos, né? Tenho asma. O IgE total alto tem ligação com a reação do medicamento ou não, Kila? É uma pergunta boa. A gente, inclusive, tem uma playlist só sobre alergia medicamentosa. E é importante a gente entender isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a alergia medicamentosa, principalmente a anti-inflamatórios, né, ela pode ser específica ou não específica. O que é alergia a medicamento específica? Quando você desenvolve somente a um tipo de remédio, tá? E esse tipo de alergia específica, uma das causas pode ser a produção de IgE contra o medicamento. Bem, na verdade, contra o complexo imune que o medicamento faz. Ou seja, o medicamento se liga a uma proteína do corpo, chamada proteína carreadora, e ali faz um complexo imune e, consequentemente, a produção de IgE. Mas pode ser também específica por outros sistemas. Por exemplo, o paciente tem alergia a iodo, especificamente a iodo, e essa alergia a iodo pode ser por causa da diferença coloide-osmótica do iodo, ou seja, ele aumenta a concentração do sangue quando a gente toma contraste iodado, e esse aumento da concentração, nossas células não aguentam, se rompem e liberam, então, os mediadores inflamatórios que, porventura, venham a causar o processo alérgico. Tá bom? Agora, você dizer que a IgE total teria relação é muito difícil, tá? Não, provavelmente não. Você teria que, de alguma forma, fazer a IgE específica, né? A IgE específica no sangue não tem para medicamentos, não existe IgE específica para medicamentos. Se existir a título de pesquisa, o que poderia ser feito seria o prick test para o determinado medicamento que, porventura, você teria uma dúvida que estaria desenvolvendo, então, essa reação. Ou o teste de provocação, né? Ou seja, você provocar o uso do medicamento para aquele paciente. Falando em específico da reação aos anti-inflamatórios, porque você tomou uma dipirona, que é um analgésico e também tem ação anti-inflamatória, como é que a gente faz a pesquisa? Perdão. A gente usa justamente o primeiro, no teste de provocação, a gente usa a aspirina, e se porventura você desenvolveu alergia de aspirina, teve uma reação também à aspirina, a gente entende que aquela reação anti-inflamatória ela não é específica, porque porventura você usou a dipirona, você desenvolveu a reação, mas você desenvolveria também outros tipos de medicamentos. Nesse caso, o medicamento teste seria a aspirina. Então, se fosse específica, você utilizando a aspirina, você não desenvolveria a reação. Mas se você usou a aspirina, fez o teste de provocação, sempre numa unidade hospitalar, né, com todo o aparato, não pode ser feito em clínicas de baixa complexidade, nem por conta própria, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso em casa, que é muito perigoso, você pode morrer. Mas na clínica, fazendo aspirina, consequentemente, se o paciente desenvolver a reação, é porque não é específica, porque se desenvolver aspirina, ele vai desenvolver vários tipos, outros tipos de medicamentos, aonde a gente sabe que o processo de alergia a medicamento, ele não é dependente do anticorpo IgE, mas ele é dependente, sim, de uma desregulação, que a gente chama do ciclo do ácido araquidônico, onde você tem, então, uma via chamada via da lipoxigenase, que então produz duas substâncias pró-inflamatórias, chamada leucotrieno e prostaglandina D2. Em vez de você produzir a prostaglandina E2, que tem ação anti-inflamatória, você produz essa substância chamada prostaglandina D2. Agora, o interessante é que você usou 3 remédios. Você usou Buscopan, omeprazol e dipirona, né? Assim, o mais comum dentre eles todos é a dipirona, mas nada impede que você esteja desenvolvendo também Buscopan, omeprazol também, tá? A gente não sabe. Então, certamente, buscar um médico alergista agora, para você fazer todo o procedimento para o diagnóstico desse problema, principalmente a provocação do remédio, onde você vai introduzindo o remédio em doses diluídas, né, e com quantidades progressivas, né? Você primeiro pega um remédio bem diluidinho, vai dando com progressão das doses e vai, então, avaliando se o paciente iria desenvolver reação àquela substância. Eu acredito que seja importante se porventura você não tiver como trocar esse tipo de remédio. Até porque a primeira linha é que a gente troque, mas não tendo como trocar, e o omeprazol realmente, os inibidores de bomba de próton são remédios que a gente precisa utilizar eles eventualmente, o Buscopan não tanto,
mas o inibidor de bomba de próton a gente precisa utilizar eles eventualmente. Então, se não tem como trocar com o remédio, a gente então orienta para fazer o chamado teste da provocação, tá bom? Espero ter te ajudado, Kirley. Um abraço.